Ora, muito boa tarde a todos. Chegou o dia de fazermos mais um webinar da EFRIARC e desta vez o tema é aquele que se encontra no ecrã, o uso das cargas térmicas no dimensionamento das câmaras frigoríficas. E é nosso convidado o engenheiro António Anunciada Santos, que também é membro da EFRIARC, já de há muitos anos. Vou começar por apresentar o nosso orador. Para isso, vou recorrer aqui a um mini currículo vitae, falar do seu percurso académico. Em 2008, obteve o doutoramento pelo Departamento de Engenharia Energética e Mecânica dos Fluidos da Universidade de Sevilha. O seu percurso profissional tem estado sempre ligado à área da refrigeração e do ar-condicionado, desde 94, quer participando, colaborando com algumas empresas, quer ensinando, nomeadamente na área da formação profissional. Também já exerceu funções docentes em Angola e, sobretudo, tem colaborado com a Academia de Formação da ROMIAR. Também é conhecido, se calhar de alguns de vós, pela produção de livros, sobretudo livros e também de artigos, aqui na área da refrigeração e também na área do AVAC, e hoje eu fui ver o que está disponível, encontrei pelo menos estes 6, alguns deles possuo na minha biblioteca pessoal, outros desconhecia, nomeadamente os da área do AVAC, e portanto é alguém que além de praticar gosta de ensinar. E isso para nós é uma mais-valia. Este webinar tem o apoio dos nossos membros beneméritos, que são muitos. Estas empresas é que nos permitem ter estes webinars gratuitos, ainda no ano de 2021, e, portanto, em nome da direção da EFRIARC, queria aqui enviar um grande agradecimento a todos os membros beneméritos. Por último, queria chamar a atenção de todos de que, como habitualmente, têm a hipótese de fazer as vossas questões ao engenheiro António Santos. Há duas formas, uma delas é através do bate-papo do próprio Zoom. Coloquem as questões para mim e não para ele, que eu vou corrigi-las e depois faço-as ao engenheiro António Santos em vosso nome, no fim da sessão, se houver tempo, e em princípio deve haver. Também há a hipótese de enviarem diretamente um e-mail ao engenheiro António Santos, o endereço está aí à vossa vista, e, portanto, questões mais complexas ou das quais não houve possibilidade de resposta, portanto, podem ser sempre esclarecidos desta forma. Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem comparecido nesta reunião e vou dar agora a palavra ao nosso convidado para que comece a sua apresentação sobre o tema tão interessante e tão pouco vulgar aqui na EFRIARC, que a EFRIARC, a maior parte dos nossos membros, dedica-se mais à área da climatização, do AVAC. A refrigeração é um domínio mais ou menos restrito e, portanto, por favor, engenheiro António Santos, pode começar. Okay, estamos a ver? Oi, estão a ver a tela? Sim, estamos a ver, perfeitamente. Desde já, agradeço a presença da EFRIARC para vir aqui apresentar este tema da área da refrigeração. Agradeço também a todos os presentes. Espero que estejam bem nesta altura tão difícil que estamos a passar. Para dizer só que a área da refrigeração tem sido a principal área da minha área profissional já há 20 e tal, quase 30 anos. Tenho trabalhado no mundo prático do terreno, como os meus netos já disse. Engenheiro, pode falar um pouco mais alto? Tenho trabalhado no mundo do terreno na área da manutenção e assistência técnica durante alguns anos, na área do frio comercial e industrial, e tenho também dado formação nestas áreas há alguns anos, desde que comecei a tirar a licenciatura, comecei paralelamente a ensinar nesta área da refrigeração. Para dizer que tem feito parte do meu percurso profissional ao longo destes anos todos.
O tema que venho aqui apresentar, espero que seja útil para todos, né? O uso das cargas térmicas no dimensionamento das câmaras frigoríficas. É um tema bastante interessante e, quanto a mim, é o pontapé de saída, digamos assim, para o dimensionamento de uma instalação frigorífica. Determinar a potência frigorífica necessária para selecionar o evaporador, para selecionar o compressor e condensador, e a partir daí tudo é selecionado a partir deste valor, desta potência frigorífica. Dividi esta apresentação em 4 partes. Uma primeira parte relacionada com as descrições das câmaras frigoríficas, o que são, uma pequena definição acerca de câmara frigorífica, onde é que elas são encontradas ao longo da cadeia de frio, e também como é que elas são classificadas normalmente aí na gíria corriqueira. Uma segunda parte está relacionada com aquela informação necessária a obter para fazermos o cálculo frigorífico. Antes da gente calcular as cargas térmicas, temos que obter uma certa informação. E uma terceira parte está então relacionada com uma sequência de cálculo das cargas térmicas de uma forma ordenada. E a quarta e última parte tem a ver então a forma como é que se determina a potência frigorífica que vai servir para selecionarmos o evaporador, o compressor e a partir daí o condensador e tubagens, válvulas de expansão e todo o elemento de controle que é necessário na nossa instalação frigorífica, tendo como base, digamos assim, o valor que vem daqui. Tudo isto deve estar a funcionar de uma forma equilibrada com base nesta potência frigorífica. Uma câmara frigorífica pode ser então definida entendida como um espaço termicamente fechado, hermeticamente fechado, com um forte isolamento, de forma a permitir uma forte barreira à passagem do calor, criando então assim as condições internas propícias, digamos assim, para a conservação dos produtos alimentares em tempos mais elevados para os tempos de dispensa, para os tempos cá fora, para as condições ambientais. Estas câmaras frigoríficas recebem uma classificação câmaras TN, ou temperatura normal, quando estão a conservar produtos alimentares refrigerados. E a sua temperatura no interior vai ser maior ou igual que 0 graus, em números redondos. Quando estas câmaras servem para conservar produtos alimentares congelados e mantêm as suas temperaturas no interior menores ou iguais a menos 18 negativos, recebem normalmente o nome de câmaras de baixa temperatura ou câmaras BT. Câmara BT, baixa temperatura, que tem a ver com congelados, e câmara TN, câmara de temperatura normal, que tem a ver com produtos alimentares refrigerados. Estes equipamentos frigoríficos são encontrados ao longo de toda a cadeia de frio para cada um dos géneros alimentares, quer para o pescado, quer para a carne, quer para os produtos hortícolas. Elas são encontradas ao longo de todos o espaço, toda a cadeia de frio. Por exemplo, são encontradas nos barcos de pesca, nos navios fábrica, existem câmaras frigoríficas, nos matadouros também existem câmaras frigoríficas para dar o primeiro choque ao produto logo após a sua morte, né? E nos armazéns agrícolas servem para dar o primeiro e pré-arrefecimento. São encontradas também ao longo dos armazéns de distribuição dos produtos alimentares, né? Nos locais de venda ao público, como nos supermercados, nos talhos, nas peixarias, frutarias, padarias. Ao longo de todos estes espaços terminais são encontradas câmaras frigoríficas. Estas câmaras frigoríficas são normalmente construídas em painéis, portanto, podem ser construídas em alvenaria convencional, com o tijolo, com os reboques em ambas as faces, com o isolamento, com as barreiras de vapor, ou podem ser construídas em painéis isotérmicos. São uns elementos formados com um isolamento térmico, com 2 folhas metálicas em ambas as faces. Aqui nesta imagem estamos a ver um exemplo de uma câmara em painéis isotérmicos, onde se pode ver que os painéis laterais e os painéis do teto são semelhantes, ou seja, os acabamentos em ambas as faces, as partes metálicas são semelhantes.
Os painéis de fundo normalmente são também do mesmo isolamento, né? Mas levam, digamos assim, um reforço exterior diferente, mais resistente para conseguir suportar os produtos e as cargas dinâmicas devido aos empilhadores que lá circulam. As portas, neste género de câmaras, podem ser do tipo pivotante, como esta que aqui está, ou seja, temos um painel porta e temos a porta encastrada no interior do painel, chama-se uma porta do tipo pivotante, ou podem ser também portas do tipo deslizante, em que temos nos painéis laterais temos umas calhas e na parte do sul temos outra calha também, onde as portas vão correr. São chamadas portas deslizantes. Normalmente são aplicadas nas câmaras de maiores dimensões, sobretudo nas câmaras de talho, utilizam este género de portas. E depois temos um conjunto de acessórios que servem para agrupar toda esta estrutura, torná-la forte e consistente para conseguir suportar todo o produto, né, no seu interior. Dentro desses acessórios temos os angulares, né, são estes perfis que aqui estão. Estes são angulares de 2 vias que servem para os painéis que estão em contacto com o ambiente exterior. Depois temos os angulares de 3 vias que servem para juntar os painéis interiores, ou seja, os painéis das divisórias interiores entre as câmaras. Depois temos os cubos e podemos ter também perfis sanitários na parte inferior das câmaras. Antes de fazermos o cálculo frigorífico, como referi ainda há pouco, é necessário obtermos uma série de informação, né, ao levantar do terreno para desenvolver esse cálculo. Uma das informações é as condições externas, as condições ambientais exteriores onde vai ficar situada a nossa câmara. As principais são a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa. A temperatura de bulbo seco está relacionada com a carga sensível que vai entrar para dentro da câmara, e a umidade relativa está relacionada com a carga latente. Pode-se dizer que em condições normais, quanto maior for esta temperatura de bulbo seco, maior é a quantidade de carga sensível que vai entrar para o interior da câmara frigorífica e maior vai ser o esforço que a nossa máquina frigorífica tem em escoar esta carga para o ambiente exterior. Ou seja, ela vai consumir mais energia para ter que deslocar essa carga para o ambiente exterior. Da mesma forma que, quanto maior for a umidade relativa no ambiente externo, maior é a quantidade de umidade que vai entrar para o interior da câmara a partir das infiltrações, das aberturas de porta, e também maior vai ser o esforço que a nossa máquina frigorífica tem em eliminar essa carga latente, ou seja, o gelo que se vai formar no evaporador. Quanto maior for a umidade no interior da câmara, maior é a formação de gelo no evaporador e logo mais energia vai se ter que gastar para escoar este gelo para o ambiente exterior. Todos estão a ouvir? Estão a ouvir bem? Sim? Sim, sim. Todos estão a ouvir? Um bocadinho baixo, mas está-se a ouvir. Okay. Sim, estou a ouvir. Ok, obrigado. Esta informação climática pode ser obtida a partir dos dados climáticos de cada região, né? Em Portugal existe disponível no Instituto de Meteorologia de Portugal um ano climático típico que apanha os anos entre 1971 e 2000, em que podemos aproveitar para calcular a temperatura de bulbo seco do ar exterior que projeta. Esta temperatura de bulbo seco é calculada como base numa média ponderada entre a temperatura média do mês mais quente do ano e a temperatura máxima registada nesse mês ao longo deste período de tempo. Esta informação, esta forma de determinar a temperatura de bulbo seco do projeto das instalações frigoríficas é com base na Instrução Técnica número 11 dos Regulamentos de Segurança e Instalações Frigoríficas dos nossos vizinhos espanhóis. Por exemplo, para Faro, o mês de julho é considerado o mês mais quente, com uma temperatura máxima de 39,8 graus centígrados, uma temperatura média mensal de 23,6, o que vai dar uma temperatura de bulbo seco de projeto de 33 graus centígrados,
uma umidade relativa de 57%. É necessário também obtermos, nesta fase, as condições internas no interior das nossas câmaras frigoríficas. Já temos as condições externas, agora vamos às condições internas da nossa câmara frigorífica. Estas condições internas são determinadas, são obtidas com base no tipo de câmara. Temos a falar de câmaras de temperatura normal, ou de frescos, ou de câmaras de congelados, ou de baixa temperatura, né? E também consoante o nosso trabalho. Por exemplo, para câmaras de carne fresca, né? Considerando que o produto vai sofrer um arrefecimento de 7 até 1 grau centígrado, ou seja, o produto chega à câmara a partir dos transportes, entra com 7 graus e vai sofrer um arrefecimento até 1 grau centígrado, né? Ter um ambiente com uma temperatura entre menos 1 e 1 grau centígrado é suficiente para promover este arrefecimento durante um dia. Normalmente nos supermercados ou as câmaras de praia estão sempre diariamente chega produto, há uma grande rotatividade e então tem que baixar um bocadinho a câmara até menos 1 grau, que é para conseguir fazer o arrefecimento pretendido, né? 85% é um valor de umidade relativa suficiente para que não desumidifique muita carne, nem também haja condensados na superfície da carne. Né? Também aqui nesta fase podemos logo selecionar qual é que vai ser o valor específico que vamos utilizar no cálculo das cargas térmicas. Né? Como se pode ver aqui nesta tabela, temos alguns valores específicos para vários tipos de carne, né? Para frescos e para congelados. O valor específico em fresco é sempre mais elevado que o valor específico nos congelados, o que significa que é necessário gastar mais energia para arrefecer um produto fresco do que para arrefecer um produto já congelado. No caso de uma câmara de peixe fresco, normalmente o produto é colocado em caixas no interior das câmaras, com gelo sobre a sua superfície, né? E para que exista uma ligeira fusão e assim evite a desidratação do produto, temos de ter temperaturas normalmente acima de 2 graus centígrados. Portanto, para esta situação, considerar uma temperatura interna da câmara entre 2 a 4 graus é suficiente para que haja uma ligeira fusão do gelo e evitar a sua desidratação. Né? 95% é uma umidade relativa aconselhada para este género de produto. Da mesma forma, temos aqui algumas referências dos calores específicos dos pescados, né? Como congelar. Ter um ambiente entre menos 20 a menos 18 graus centígrados, né? É suficiente para que consiga fazer um arrefecimento diário com um produto entrar a menos 15 e a chegar até menos 18 graus centígrados. Portanto, 95% é uma umidade aconselhada para este género de produtos. Estas temperaturas interiores que eu estou aqui a indicar, né, são temperaturas que se pode regular termostaticamente na nossa câmara, ou seja, a câmara vai ter um certo ponto de energia, um diferencial de 2 graus, vai funcionar entre esta ordem de grandeza aqui, que é suficiente para conseguir fazer este arrefecimento durante um dia. Nas câmaras de fruta-verdura, podemos ter duas situações. Câmaras que servem para conservar um único tipo de produto, né? E aí temos que considerar a temperatura própria para esse género de produto, e a umidade relativa adequada. Né? Ou podemos ter também câmaras que sirvam para conservar vários tipos de produtos, em que a condição que a gente vamos ter dentro dessas câmaras é chamada condição de armazenamento compatível. Por exemplo, para o grupo 1, aqui temos 4 grupos de armazenamento compatível, cada grupo corresponde a um conjunto de produtos. O grupo 1 é este exemplo que temos, são estes géneros de produtos, né? Cogumelos, bruxelas, couve-flor, ervilhas, espargo, né? Por aí fora, todos estes são produtos pertencentes ao grupo 1, né? Em que a condição própria, a condição de armazenamento compatível é 0 graus e 85 com 90% de umidade relativa. Este é um valor calor específico médio deste género de produtos todos. Né? Portanto, nesta câmara, ter uma temperatura entre 0 e 2 graus, ou seja, com 7,0 e diferencial 2, ela vai funcionar entre esta ordem de grandeza, de valores, né?
com 95% de umidade relativa, é suficiente para conseguir, digamos assim, este arrefecimento no produto, ele entra assim e até 2 durante um dia, não é? Numa câmara, por exemplo, de supermercado. Normalmente as câmaras de supermercado utilizam vários tipos de produtos, são câmaras que utilizam produtos de armazenamento compatível. Não é? E o produto está sempre a entrar e sair. Sempre a entrar e sair. Portanto, existe uma grande produtividade. Tem que se baixar assim até 0 graus para conseguir 2 graus. E normalmente elas só atingem estas temperaturas quase durante a noite, porque durante o dia aquilo é um entra e sai pessoal e é muito difícil a câmara estar nos regime de set point. Às vezes acontece, mas normalmente é quase sempre no final do dia, durante a noite, que elas conseguem arrefecer toda aquela massa de produto que chega diariamente. Outra informação necessária a obter para o cálculo das cargas térmicas é a massa diária que entra do produto na câmara. Né? Isto é um valor que nos é dado pelo cliente. O cliente é que nos vai dizer, olha, quero uma massa, eu todos os dias vendo X, entra X produto dentro da câmara. Né? Entra tantos X produto dentro da câmara. A relação entre a massa diária de entrada do produto com a massa total que é armazenada dentro da câmara é conhecida como fator de entrada ou fração de movimentação na câmara. Né? Estes valores são normalmente conhecidos para câmaras de armazéns de distribuição que situam-se entre 0,06 a 0,08, depende das capacidades totais de armazenamento, né? Neste caso, com uma massa total de armazenamento inferior a 200 toneladas, o X para-se com 0,08. Né? Para câmaras de estabelecimento de venda ao público, este valor situa-se entre 0,3 a 0,5. Né? Outro parâmetro muito importante no dimensionamento das câmaras frigoríficas é a densidade de carga. Engenheiro, antes, posso interromper por um momento? Sim. É que estamos a ouvir com muita dificuldade. Eu recebo aqui a informação que a largura de banda da sua rede está muito fraca. E daí, se calhar, os problemas de som que estamos a sentir. Pois é, isto não é focado. Experimento tirar a câmera. Está ligado por Wi-Fi? Ele está muito máximo. Eu vou experimentar tirar, mas por aqui substituir aqui os. Ok. Um pouco mais alto. Estão a ouvir? Sim. Está melhor assim? Vamos ver se fica melhor. Vamos ver. Vou continuar. Okay. Como estava a dizer, a densidade de carga é um outro parâmetro fundamental para o dimensionamento das câmaras frigoríficas. A densidade de carga é a relação entre a massa total do produto que é armazenado no interior da câmara e o volume do interior da câmara. Ora, a partir deste valor de densidade de carga, que normalmente é tabulado, né, em função do tipo de produto e do tipo de câmara, se for uma câmara de fresco ou se for uma câmara de congelado, né, em função do tipo de produto, conhecendo este valor, conhecendo a massa total do produto, podemos então determinar o volume interior da nossa câmara. Por exemplo, se considerarmos uma câmara para a conservação de carne fresca, que tem um movimento diário de 5 carcaças de vaca por dia. Com cada carcaça de vaca tem um peso de cerca de 400 kg. 400 kg. Então vamos ter cerca de 2.000 kg por dia a entrar e a sair da nossa câmara. Se a câmara estiver situada no local de venda ao público, com um fator de entrada de 0,3 e a densidade de carga de 109 kg por metro cúbico, vamos ter uma massa total de armazenamento dentro da câmara, 6.667 kg,
o que vai dar um volume interno de 96,6 metros cúbicos. Nesta fase podemos também determinar a espessura do nosso isolamento da câmara. Esta espessura de isolamento é em função da diferença de temperaturas entre ambos os meios, ou seja, a temperatura no ambiente externo e no ambiente interno da câmara, em função do fluxo de ganhos que é imposto à nossa câmara. No caso de câmaras de temperatura normal ou frescos, pode ser inferior a 9 watts por metro quadrado, e no caso de câmaras de produtos congelados ou BT, pode ser inferior a 8 watts por metro quadrado. É necessário também considerar a resistência térmica feita pelo ar externo, aqui quantificada a partir do coeficiente de convecção, e a resistência térmica feita ao fluxo de calor pelo ar interno, quantificada por um coeficiente de convecção também. Aqui temos dois valores de referência: para o ar parado, 9,17 watts por metro quadrado por grau centígrado, e para o ar com 3 metros por segundo, 22,7 watts por metro quadrado por grau centígrado. A condutividade térmica do isolamento, não devemos considerar, né? Podemos escolher o isolamento e assim uma condutividade associada. Para o exemplo do poliuretano expandido, que é muito utilizado neste género de painéis, temos um K de 0,022 watts por metro por grau centígrado. No caso da cortiça, temos um valor de 0,036 watts por metro por grau centígrado. Por exemplo, se considerarmos a câmara de carne fresca anterior, com um fluxo de calor imposto de 9 watts por metro quadrado, se essa câmara ficar situada no interior do armazém, onde a temperatura de bulbo seco do ar externo é considerada igual à temperatura do bulbo seco do ar externo, da rua, menos 4 graus. Esta forma de determinar a temperatura externa, no caso dos armazéns, é, como mais à frente vou falar, tem a ver também com, é recomendado com a instrução técnica número 11. Se for produto com uma temperatura interna, a carne com uma temperatura interna mais baixa, menos 1 grau. O isolamento em poliuretano expandido, com um K de 0,022. Um coeficiente de convecção do ar interno, com 3 metros por segundo, adequado a 3 metros por segundo, e um coeficiente de convecção do ar externo com uma velocidade do ar de 0 metros por segundo, ou seja, ar parado no exterior e ar em movimento no interior devido à forte ventilação que é desenvolvida no interior da câmara. Vamos ter então uma espessura de isolamento calculada em 70 milímetros. Vou escolher aqui uma espessura de 80 milímetros porque eu tirei esta informação com base nos painéis da ARNEC. Eles têm 60, 80, 120, 150, né? Os 60 eles não utilizam muito. Né? Os 70 eles não utilizam muito. Né? Há outros fabricantes que sim, mas a ARNEC não. Então eu escolhi assim, 80 milímetros, que é o painel da ARNEC e em que esta condutividade térmica é desse painel. As dimensões internas da câmara são determinadas então com base no volume interno anteriormente referido, na altura interna, que também naquele caso é tabulada, né? Há umas alturas aconselhadas para cada tipo de câmara, e a partir destes valores determinamos a área de superfície do pavimento da câmara, que serve para calcular o comprimento interno, considerando uma largura, ou calculando uma largura considerando um comprimento. As dimensões externas da câmara são determinadas com base nas dimensões internas e na espessura de isolamento que foi calculado também. Né? Por exemplo, para a câmara de carne fresca, né? Se considerarmos uma altura interior de 4 metros, vamos obter uma área interna de superfície de pavimento de 24,15 metros quadrados. A largura interna para 5 metros de comprimento vai dar 4,23 metros. As dimensões externas da câmara para a espessura de isolamento de 80 milímetros vão ser 4,16 metros para a altura, 4,29 para a largura e 5,16 para o comprimento. Com base naquela informação, podemos então dar início ao cálculo das nossas cargas térmicas. Né? Podemos então dizer que a quantidade de energia
térmica que vai ser absorvida pelo nosso evaporador, vai ser transportada até a unidade exterior e depois vai ser removida pelo condensador, é o resultado da soma de 5 parcelas de calor. Uma parcela de calor, ou uma carga térmica, tem a ver com a quantidade de calor que passa por transmissão do calor pelas paredes, pela cobertura da câmara e pelo pavimento da câmara. Outra carga térmica tem a ver com a quantidade de produto que entra no interior da câmara. A terceira parcela calorífica, ou a terceira carga térmica, tem a ver com a quantidade de energia que vai entrar por infiltrações ou por renovações do ar, né, para dentro da câmara, com as aberturas de porta. O ar externo está sempre mais quente, neste caso mais úmido, né, que o ar interno. Esta diferença de temperaturas e de umidades vai dar origem a esta carga de calor que entra para dentro da câmara diariamente. A quarta parcela calorífica tem a ver com os ganhos que são gerados no interior da nossa câmara frigorífica. Uns têm a ver com os que são gerados pelas pessoas, que estão em trabalho diário na câmara, né? Outros têm a ver com aqueles devido aos motores, os motores que possam existir dentro da câmara, também libertam um fluxo de calor, e a outra tem a ver com a iluminação, né? Que gera também um fluxo calorífico que é libertado pelo interior da câmara frigorífica. A quinta parcela de calor tem a ver com a quantidade de energia térmica que é libertada pelo nosso evaporador em trabalho diário. Ou seja, os evaporadores que têm ventiladores e que têm resistências de descondensação ou descondensação por gás quente libertam calor durante o seu funcionamento diário que vai ter que ser absorvido também por ele próprio. Não é? A quantidade, a carga térmica que é ganha por transmissão do calor tem a ver com, está relacionada com a diferença de temperaturas entre o ambiente exterior e o ambiente interior, né? E com a resistência que os materiais que constituem as paredes, né, fazem à passagem desse fluxo de calor. Essa resistência dos materiais é quantificada a partir de um coeficiente global de troca de calor, que pode ser calculado para o caso das paredes das câmaras como paredes em alvenaria, como o inverso da soma das resistências térmicas, né, dos elementos que constituem a parede. Ou seja, neste caso aqui temos a resistência do tijolo, a resistência do isolamento, a resistência da barreira do vapor, também, né? E os elementos, essas barreiras de vapor. Temos também a resistência pelos reboques, pela parte do reboque externo e pelo reboque externo e pelo reboque interno. E temos também aqui a resistência feita pelo fluxo de ar externo e a resistência feita pelo fluxo de ar interno. No caso das paredes em painéis isotérmicos, normalmente considera-se apenas a resistência do isolamento e a resistência do ar externo e do ar interno. A temperatura do ar exterior à câmara. Se, no caso das paredes que estejam em contato com o ambiente exterior, e se as paredes estiverem à sombra, essa temperatura assume o valor de temperatura de bulbo seco externa, né? De acordo com as condições climáticas da região. Se a parede estiver ao sol, a fachada estiver ao sol, então devemos considerar um acréscimo devido ao efeito da radiação solar. Esse acréscimo é variado para cada tipo de orientação e em função também da cor da parede, né? No caso das paredes interiores, paredes que estão, no caso de um armazém fechado, as paredes que estão no interior, podemos ter 3 tipos de situações. Paredes da câmara que contactam com câmaras vizinhas, e aí vamos considerar a temperatura dessa câmara vizinha.
Neste caso aqui temos, por exemplo, 20 graus negativos, né? A câmara vizinha a esta. Né? No caso das paredes que estão em contacto com ambientes internos não climatizados. Então, aí podemos considerar duas situações. Uma temperatura média entre o bulbo seco do ar exterior e o bulbo seco do ar interior, ou então lá está a tal situação que é aconselhada pela instrução técnica número 11, ou seja, a temperatura do bulbo seco do ar externo menos 4 graus. Ou, no caso, isto para o caso dos espaços não climatizados. No caso dos espaços climatizados, podemos considerar a temperatura de conforto, né? Térmico de um espaço climatizado, por exemplo, 25 graus, um valor de referência. Né? No caso dos pavimentos das câmaras, duas situações podem surgir. Câmaras que têm pavimentos em cima do terreno, e aí podemos considerar a temperatura do terreno da região, é um valor de referência, para fazer este cálculo de carga térmica. Né? Ainda há outra situação que é considerar um fator periférico de perdas, né? Como se faz na parte dos edifícios. Né? Também se pode considerar essa situação. Ou então pode-se considerar uma temperatura de 15 graus de referência, de acordo com a instrução técnica número 11. Eles aconselham um valor de 15 graus de referência. Os climas dali também não são muito diferentes dos nossos. Né? No caso, temos câmaras assentes em cima de perfis, né, chamados perfis sanitários, de forma a criar uns canais de ventilação para que haja aqui uma circulação do ar e evite o contacto da câmara, do pavimento da câmara com o terreno. No caso das câmaras congeladas, isso deve ser feito. Né? Há também quem faça mesmo para o caso das câmaras de frescos. Já tenho feito para o caso de câmaras de frescos, câmaras de carne, em que as temperaturas às vezes vão abaixo dos -1, pode-se fazer isso, né? Ou não, né? Depende depois da venda ao cliente. Aí considera-se então a temperatura aqui é a temperatura média entre o ar exterior ou o ar interior, ou então uma temperatura média entre o ar interior da câmara e os 15 graus, considerando como a temperatura do terreno, de acordo com a instrução número 1. A área de superfície de troca de calor deve ser calculada de uma forma individual para cada fachada da câmara, né? Se estas fachadas contactarem com ambientes que tenham temperaturas diferentes. Se as fachadas contactarem com um ambiente que tenha uma mesma temperatura, faz-se uma história de todas as áreas da superfície da câmara. Por exemplo, para o nosso exemplo da câmara de carne fresca, em que a temperatura externa desse armazém para os 29 graus, já está, a temperatura do seco menos 4 graus, 29 graus, a temperatura do pavimento é os 15 graus centígrados, a área da superfície entre as paredes e o teto é 110,2 metros quadrados e a área do fundo é cerca de 25,75 metros quadrados. O coeficiente global de troca de calor para os painéis em poliuretano expandido é calculado como 0,264 watts por metro quadrado por grau centímetro. Um fluxo de calor por transmissão que entra pelas paredes pelo teto de 20,947 kWh por dia e, por fundo, 2,610 kWh por dia, o que dá um fluxo total de ganhos por transmissão ao longo de toda a câmara de 23,557 kWh por dia. Os ganhos de calor pelo produto normalmente dividem-se em 3 categorias, 3 parcelas. Uma das parcelas tem a ver com o calor sensível do produto que entra diariamente para dentro da câmara, ou seja, o produto que entra para dentro da câmara está sempre com uma temperatura mais alta que a temperatura de ótima conservada, considerada na sua conservação. Esta diferença de temperaturas é então a remoção de calor sensível que vamos fazer ao produto. Uma segunda parcela tem a ver com o ganho de calor por respiração, isto para o caso das frutas e verduras. Pois as frutas e verduras, depois de apanhadas, ainda mantêm, digamos assim, umas reações químicas
na sua superfície que são exotérmicas e então libertam calor, e esse calor deve ser absorvido também pelo nosso evaporador para manter as temperaturas consideradas na câmara de conservação do produto. E uma terceira parcela tem a ver com o calor sensível que é transportado pelas embalagens que entram com o produto para dentro da câmara. As embalagens também têm sempre uma temperatura, poderá ser igual ao do produto na entrada, ou não, até podem ser mais altas. Né? E depois vão arrefecer até a temperatura da câmara, que é igual à temperatura do produto. Esta diferença de temperaturas das embalagens é também uma quantidade de calor sensível que tem que ser removida à embalagem, pela nossa câmara. O calor sensível pelo produto é calculado a partir da massa diária de entrada dentro da câmara, a partir do calor específico do produto, pode ser ou para frescos ou para congelados, de acordo com o tipo de produto, e pela diferença de temperaturas entre a entrada e a temperatura que é considerada para a conservação do produto. O calor da respiração é também calculado a partir da massa diária de entrada do produto dentro da câmara e de um calor específico considerado como respiração das frutas e dos legumes. Este calor específico de respiração pode ser, no caso das câmaras que conservam um único tipo de produto, tem que ser para aquele produto, e normalmente para a temperatura set point da câmara. Considera-se esse valor de referência, porque o calor específico de respiração varia de acordo com as temperaturas da câmara. Ou, no caso das câmaras de armazenamento compatível, pode ser uma média entre os vários tipos de produto que existem dentro da câmara, para a temperatura de set point. Então, por exemplo, no caso de câmaras do grupo 1, né, portanto, temos aqui, pode oscilar entre estes valores que aqui estão, né? 1227 a 17.978 kJ por tonelada por cada dia. O calor das embalagens é calculado de forma semelhante ao calor sensível do produto, ou seja, a partir da massa diária das embalagens que entra para o interior da câmara, que aqui neste caso tem uma relação com a massa diária do produto, a partir do calor específico da embalagem, seja madeira, papel, cartão, né? Aqui temos uma tabela com os vários tipos de calor específico dos materiais utilizados normalmente em embalagens, né? E da diferença de temperaturas da embalagem entre a entrada e a temperatura que ela vai atingir ao final do seu arrefecimento, que é normalmente igual à temperatura de conservação do produto. Por exemplo, no caso da câmara de carne fresca, que temos aqui vindo a considerar, em que o produto entra a 7 graus e vai sofrer um arrefecimento até 1 grau, temos 2 toneladas ou 2.000 kg por dia de entrada de produto, um calor específico de 2,480 kJ por grau centímetro, no caso da carne de vaca. O fluxo de calor por arrefecimento do produto é de 8,267 kWh por dia. Os ganhos por entrada de ar, ou seja, por infiltrações de abertura de porta, portanto, os ganhos por entrada de ar podem ser quer por infiltrações, como por necessidades de renovação de ar. Né? No caso, isto mais indicado para o caso das frutas e legumes. Mas, normalmente, as aberturas de porta conseguem ultrapassar, digamos assim, as necessidades de renovação diária. Daí que, normalmente, considera-se sempre apenas as infiltrações. Este ganho por entrada de ar por infiltrações é calculado a partir de um caudal volúmico de ar por dia, metros cúbicos por dia, que entra por infiltrações, pela diferença de densidades entre o ar externo e o ar interno, ou seja, a diferença dos conteúdos caloríficos entre o ar exterior e o ar no interior. O caudal volúmico pode ser determinado a partir de duas formas, não é? Ou de 2 métodos. Um método teórico, em que este método calcula o caudal, inicialmente o caudal instantâneo, a partir dos modelos desenvolvidos. Este aqui é um exemplo de um modelo, em que
O caudal é calculado em função das dimensões da porta, área da porta, a altura, e da densidade do ar externo e do ar interno. Cada vez que se abre a porta, o ar mais frio e mais pesado é escoado pela parte de baixo e o ar mais quente entra para o interior da câmara pela parte de cima. Este é o princípio, digamos assim, de desenvolvimento destas equações. Depois de conhecer este caudal instantâneo, é necessário multiplicar-os pelo tempo diário de abertura de porta, que também pode ser determinado em função dos valores práticos já experimentados. Né? Portanto, aqui temos tempo diário em segundos por dia, que é calculado em função do tempo de abertura de porta por cada tonelada, em minutos por tonelada. Estes valores são valores de referência já previamente conhecidos, tabulados, né? Experimentados. Por exemplo, para o caso de uma abertura de porta manual, com carga suspendida por ganchos, né? Temos cerca de 15 minutos por cada tonelada de entrada. Né? Normalmente pode-se considerar também um fator de uso de cortina, 0,25 se tiver uma cortina, daquelas cortinas de lamelas, né? Ou 1 se não tiver cortina nenhuma. Né? Outra forma de determinar ou de calcular este caudal único de infiltrações é com base num método prático de número de renovações por dia, renovações de ar por dia. Este método é prático e calcula renovações diárias em função de uma constante prática, que pode assumir o valor de 70 no caso de câmaras de temperatura normal ou câmaras de frescos e um valor de 85 no caso das câmaras de congelados. Este valor de renovações diárias, depois, isto é para renovações normais, para situações normais. Né? Se tivermos câmaras com serviços intensos, de movimentação muito intensa, então duplicamos este valor. É o valor esta forma são valores aconselhados, né? Já experimentados. Para o caso de câmaras de serviços baixos, multiplica-se por um valor de 0,6. Por exemplo, no caso da câmara de carne fresca, considerando um modelo prático de número de renovações por dia, temos então, para um volume interno de 26,6 metros cúbicos, temos cerca de 7,12 renovações do ar diárias, né? Que vai dar um caudal de infiltração para um serviço intenso. A câmara fica situada num talho, por exemplo, no supermercado, em que há um serviço muito intenso, dá cerca de 1.335,6 metros cúbicos de ar por dia. Né? A diferença de entalpias entre o ar externo e o ar interno é calculada em 67,23 kJ por metro cúbico, o que vai dar um fluxo de calor diário de 25,92 kWh por dia. Os fluxos, os ganhos internos gerados no interior das câmaras frigoríficas, como referi ainda há pouco, devem-se sobretudo a três parcelas. Uma tem a ver com as pessoas, né? O calor que é gerado pelas pessoas internamente, no seu movimento diário, no seu trabalho diário. Outra parcela que é gerada pela iluminação, está ligada durante o dia, em que as pessoas estão a trabalhar, e outra parcela que é devido aos motores. Neste caso, aqui, considerados como os empilhadores. Né? Nesta fase, nós só temos dados para conseguir calcular o calor dos empilhadores. Estão a ouvir? Sim? Estamos a ouvir baixo, mas sim, vai-se ouvindo sim. Ok, obrigado. O calor libertado pelas pessoas é calculado em função, uma forma de determinar esta carga térmica libertada pelas pessoas é em função da sua temperatura interna, da temperatura interior da câmara, do número de pessoas que existem em simultâneo em funcionamento diário, trabalho diário, que pode ser, por exemplo, para áreas de pavimento até 200 metros quadrados, pode ser de 2 a 3 pessoas, para estes pavimentos até maiores que 200 metros quadrados. 4 pessoas já é um valor aceitável. Uma câmara com mais de 200 metros quadrados já é uma câmara com umas dimensões significativas. Né? E em função do tempo em que as pessoas estão a trabalhar diariamente dentro da câmara. No caso das câmaras de armazenamento de produtos, que recebem, por vezes, caminhões de grandes dimensões, as pessoas podem lá levar a trabalhar 6, 7 horas a arrumar produto na câmara dentro, às vezes quando o produto é arrumado manualmente. Né? Tem que ter, claro, intervalos de descanso, mas podem levar quase um dia a trabalhar dentro da câmara.
saem, arrumam um produto da gama, saem, fecham um bocadinho a porta, acabam de comprar, e assim sucessivamente andam ali quase o dia inteiro. O calor libertado pela iluminação é calculado em função de uma potência específica, pode ser de 5 a 11 watts por metro quadrado, da área interior dos pavimentos, né, e do tempo em que essa iluminação está ligada. Que normalmente tem a ver com a duração que as pessoas estão no interior da câmara. O calor libertado pelos motores, nesta fase, como referi, a gente apenas tem informação para calcular a parte dos empilhadores, né, nas câmaras frigoríficas, se existirem empilhadores. Né? Porque temos outros motores, né, dentro da câmara, como os casos dos ventiladores e evaporadores, mas aqui a gente ainda não pode ser arbitrado um valor, mas não temos dados nenhuns concretos com que possamos calcular essa potência, esse calor libertado pelos ventiladores. Agora, para os empilhadores, sim. A gente pode estar dimensionando a câmara, ok, vamos pôr o ventilador, a câmara vai trabalhar com um ventilador que tem uma potência de quantos? X, né? O rendimento tem um rendimento de Y, né? São dois ventiladores a funcionar, e aqui é o horário de funcionamento dos ventiladores. E aí calculamos a potência térmica libertada por esses ventiladores. Por exemplo, no caso da câmara de carne fresca, outra coisa, ainda há pouco estava aqui a falar, no caso dos motores, no caso, por exemplo, nas salas de trabalho de carnes, às vezes há aqueles motores elétricos nas passadeiras volantes que também se pode quantificar, porque temos informação sobre esses motores. No caso da câmara de carne fresca, em que não temos ventiladores, ou seja, o produto é armazenado no interior da câmara a partir em gancho, né, manualmente, em que a temperatura interna é menos 1 grau centígrado, vamos ter, consideramos 2 pessoas a trabalhar 4 horas por dia, temos uma iluminação avaliada em 11 watts por cada metro quadrado e vamos ter um fluxo de calor liberado para as pessoas de 2,224 kWh por dia. A carga por iluminação, neste caso, é 1,063 kWh por dia, que vai dar um fluxo total de raios internos, nesta câmara, de 3,257 kWh por dia. Conhecidas parcelas de calor anteriormente referidas, podemos então estimar a potência frigorífica de base de seleção do nosso evaporador. Se estivermos a considerar um evaporador estático, sem ventiladores, então basta dividirmos o somatório das 4 parcelas anteriores pela temperatura de funcionamento do compressor, da minha instalação. Por exemplo, 16 horas é um valor normalmente considerado pelo caso de câmaras TM. E aqui temos então a potência frigorífica para este evaporador. Se estivermos a considerar evaporadores que levam ventiladores e sistemas de descongelação, por exemplo, no caso da descongelação elétrica, resistências de descongelação, então temos que considerar a parcela de calor libertada por este evaporador, que pode ser calculada a partir da potência das resistências, conhecida a potência das resistências, conhecido o tempo de funcionamento diário das resistências, a potência do ventilador e o tempo de funcionamento dos ventiladores. Por exemplo, numa situação em que a gente tenha 4 descongelações diárias, 30 minutos, vai dar 2 horas de funcionamento para as resistências e cerca de 18 horas para os ventiladores. Só. Nós, nesta fase, não conhecemos os dados das resistências nem os dados dos ventiladores para conseguir calcular esta parcela de calor. Uma forma que podemos fazer para calcular esta parcela é calcular a potência frigorífica para a seleção do evaporador é com base num processo iterativo. Por exemplo, calcula-se inicialmente a potência frigorífica com base nas 4 parcelas de calor conhecidas, Q1, Q2, Q3, Q4, calcula-se esta potência frigorífica. Depois, entra-se no catálogo de um fabricante, seleciona-se um evaporador e saca-se então a potência dos ventiladores e a potência das resistências. Calcula-se a quantidade de calor gerada por esse evaporador. Depois calcula-se a potência frigorífica considerando essa parcela gerada pelo evaporador.
E depois compara-se esse valor de cálculo com o valor selecionado anteriormente. Se a potência calculada for inferior à potência de seleção, então, o cálculo termina, seleciona-se o compressor. Se não, repete-se, seleciona-se o novo evaporador e repete-se o cálculo frigorífico outra vez. Por exemplo, depois a potência frigorífica do compressor é calculada então com base nas cinco parcelas de calor e num fator de segurança que vai contabilizar os sobreaquecimentos que não foram contabilizados neste cálculo. Reparem, a quantidade de energia que vai ser absorvida aqui vai ser transportada até à unidade exterior e nesse transporte de calor vai ser absorvido mais calor ao longo da tubagem, conhecido normalmente como sobreaquecimento. Ora, é a carga térmica que está a entrar para dentro da câmara, dentro da minha instalação, que aqui vem considerada por este fator de segurança e outras incertezas que aqui não estejam contabilizadas no cálculo. Por exemplo, para o caso da câmara de carne fresca, considerando as 4 parcelas de calor conhecidas, calcula-se, então, numa primeira fase, a potência frigorífica de 3,40 kW. Seleciona-se um evaporador, entra-se no catálogo do fabricante, seleciona-se um evaporador de 3,67 kW. Este evaporador tem um ventilador de 196 watts, um ou dois. Tem uma resistência de descongelação avaliada em 2.400 watts, o que vai dar um cálculo de calor gerado diariamente por evaporador de 8,328 kWh por dia. A potência frigorífica, considerando esta parcela de calor, dá 3,853 kW. Como este valor é superior ao valor de seleção, ou seja, quer dizer que o meu evaporador tem menos capacidade que aquilo que eu preciso. Então, seleciono um novo evaporador, o evaporador a seguir já tem uma potência frigorífica de 4,26 kW, tem a mesma potência de ventilação, tem mais potência de resistência de descongelação, 3.000 watts, o que vai dar uma parcela de calor gerada por este novo evaporador de 9,528 kWh por dia. A nova potência de cálculo frigorífico é de 3,920 kW, o que é, neste caso, já inferior à potência selecionada. Então, este evaporador vai gerar esta quantidade de calor diária e enquadra-se nessa instalação. Neste caso, como exemplo, o exemplo que temos vindo aqui a seguir, para a câmara de carne fresca, vamos ter então umas potências frigoríficas, uma potência frigorífica de seleção do evaporador de 3,920 kW, uma potência frigorífica de seleção do compressor de 4,312 kW. Outro exemplo que aqui está, feito por esta forma de cálculo de cargas térmicas, um outro exemplo de seleção de câmara e de equipamentos, foi uma câmara de peixe fresco que tem um movimento de 2 litros por dia, situada no armazém de venda ao público, com um serviço do tipo intenso, quer dizer que vamos ter um ganho por infiltrações, vamos ter 2 pessoas por dia em funcionamento durante 4 horas diárias. Esta câmara deverá ter um volume interno de 80 metros cúbicos, altura de 4 metros, comprimento de 5 metros, largura de 4 metros, leva painéis em poliuretano com 80 mm de espessura, tem uma porta pivotante do tipo manual, com uma altura de 2 metros e uma largura de 0,80 metros, né? E deve ter um evaporador com uma potência frigorífica maior ou igual a 3,14 kW e um compressor com uma potência frigorífica maior ou igual a 3,45 kW. Um outro exemplo de uma câmara de peixe congelado que movimenta 20 toneladas por dia,
fica situado num armazém de distribuição, em que o tipo de serviço aqui já é mais fraco. O produto é armazenado em paletes, temos 2 pessoas durante 4 horas por dia dentro da câmara. O volume interno calculado é de 862 metros cúbicos. Aqui estão as dimensões internas: 6 metros de altura, 10 metros de comprimento, largura 14,4 metros. Leva painéis em poliuretano com 150 milímetros de espessura. A porta, neste caso, já é deslizante automática. Tem uma altura de 2,8 metros, uma largura de 3,90 metros. A potência frigorífica para a seleção do nosso evaporador deve ser de 15,80, 15,18 kW, e a potência frigorífica para a seleção do compressor de 16,70 kW. Um exemplo de uma câmara de fruta-verdura, neste caso é para câmaras do grupo 1, produtos do grupo 1, daquilo que referi ainda há pouco. Leva 6.000 kg por dia, um movimento diário de 6 toneladas por dia. Fica situado num espaço de venda ao público, o tipo de serviço é intenso. O produto é armazenado em paletes. Uma pessoa durante 4 horas por dia dentro da câmara. O volume da câmara é de 123 metros cúbicos. Leva painéis em poliuretano com uma espessura de 80 milímetros. Temos a porta do tipo pivotante manual, uma altura de 2 metros, uma largura de 0,97 metros. E os evaporadores devem ter uma potência frigorífica maiores ou iguais a 5,42 kW, e o compressor uma potência frigorífica maior ou igual a 5,96 kW. E assim terminei a minha apresentação. Muito obrigado, engenheiro António Santos. Vou pedir que pare de partilhar a sua tela. Ok. Eu já tenho aqui um conjunto de questões que foram colocadas, todas pela mesma pessoa, curiosamente. Portanto, temos alguém muito interessado neste tema. E a primeira questão que coloca, ou que quer colocar ao Sr. Engenheiro, é o seguinte: é se existem alguns valores de referência para a temperatura de entrada dos produtos nas câmaras. Posso responder assim ou respondo por baixo? Sim, é para responder diretamente, sim, todos ouvem. Sim, existem valores de referência para os produtos das câmaras. Eu ali considerei os valores aconselhados das câmaras durante o transporte. O produto, quando está logo, por exemplo, no bordo dos barcos, ele deve ser, no caso do produto congelado, ele deve levar um choque logo. Quando ele é congelado internamente a bordo dos barcos, 18 negativos, a temperatura interna do produto. Depois, ao longo do transporte, ele é assumido uma quebra de temperatura. E quando o produto vai chegar à câmara, no limite ele deverá ter a temperatura que corresponde àquela quebra pelo transporte. Foi o que eu considerei ali. São as temperaturas consideradas como quebra durante o transporte frigorífico. Ok. Isso varia consoante o tipo de produto. Exatamente. Exatamente. Certo. Aproveito para fazer eu próprio uma pergunta na sequência disto. As propriedades termofísicas destes produtos, calor específico, etc., qual é a melhor referência para obter esses valores? Eu, por exemplo, vou buscá-los ao livro Handbook de Refrigeration da Ashray, que tem tabelas para todos os produtos, mas não sei se até que ponto é que esses valores são adequados aos produtos que nós usamos em Portugal, uma vez que, sendo produtos naturais, têm propriedades ligeiramente diferentes. Certo. Eu vou buscar, portanto, por acaso, no meu manual de refrigeração, sem fazer publicidade, mas pronto, fazendo, eu tenho no final tenho uma tabela com os calores específicos aconselhados para os vários tipos de produto praticados em Portugal, aconselhados pelo Instituto Ricardo Jorge. Instituto Ricardo Jorge. Eu compilei muita daquela informação e depois calculei com base nos modelos da Ashray, cheguei a vários calores específicos, quer para fresco, quer para congelados.
como outros parâmetros que servem para determinar tempos de arrefecimento. Mas tudo com base nos produtos praticados em Portugal e pela fonte de informação disponibilizada pelo Instituto Ricardo Jorge, para os vários tipos de produtos que aqui temos. Fui lá buscar essa informação, que também é compatível com muita informação que é praticada pelos engenheiros das nossas empresas. Por exemplo, na Central, eles disponibilizam também alguma essa informação que enquadra-se dentro destes valores. Ok, isso mesmo. Nova pergunta do colega Afonso Carvalho. Tem a ver com a utilização de cortinas de ar nas portas de acesso às câmaras. Pode falar um pouco disso? A cortina de ar, sim, a cortina de ar na porta de acesso à câmara frigorífica é uma forma de limitar muito os ganhos pela infiltração. Aliás, e quebra muito, digamos assim, a quantidade de ar que entra diariamente para dentro da câmara. E é muito praticado. Eu propriamente, como na parte da manutenção e assistência técnica, instalei muitas vezes cortinas de lamelas em várias câmaras frigoríficas, sobretudo nas de congelados. As de congelados, elas são mais utilizadas. É uma forma de limitar muito os ganhos de calor que entram por infiltração. Sim, correto. Mas, por exemplo, tenho aqui o participante Nuno Marinho que pergunta exatamente sobre este tema. Qual é o coeficiente a considerar no cálculo da carga térmica Q3, que é das infiltrações? Nas infiltrações, está lá, acho que está lá, no método mais teórico, tem lá uma variável que considera que é a CC, que considera para o uso de cortinas 0,25. E quando se usa cortinas é 1. Portanto, é uma forma da gente considerar, digamos assim, a influência do uso da cortina na porta da câmara. Existem outros modelos de cálculo que consideram a eficiência da cortina, mas eu aqui não contabilizei isso, portanto, era um cálculo mais extenso. Foi apenas a influência da cortina aqui que considerei apenas em função daquele parâmetro. 0,25, no caso, uso cortinas, ou 1 se não usarmos cortinas. Essa é uma forma prática, digamos assim, de contabilizar o efeito da cortina aqui no balanço frigorífico. Mas existem outros métodos um pouco mais detalhados que consideram a eficiência da cortina em função do tipo de cortina. Okay. Existem outras formas de calcular mais rigorosas, mais específicas. Sim, mas ainda do mesmo Nuno Marinho, continua com a questão de diferença entre cortina de ar e cortina de lamelas. Sim, cortina de ar e cortina de lamelas. Muito. Como estou a dizer, aqui, naquele cálculo frigorífico ali está, apenas considera uso de cortina, não diferencia se é de lamelas, se é uma forma simples, né, de considerar esse efeito. Mas existem outras formas de calcular se é uma cortina de ar, no caso de uma câmara de fruta-verdura, em que por vezes põe-se uma cortina de ar na porta da câmara, ou se é uma cortina de lamela. Existem outras formas de contabilizar esse efeito frigorífico não referidas aqui neste balanço frigorífico. Existem, sim, senhor. Em função da eficiência da cortina e do tipo de cortina. Outros modelos de cálculo não, este eu apresentei aqui. Este eu apresentei aqui é simplesmente ou é cortina, não diferencia se é de lamelas, se é de cortina de ar. Mas existem. Afonso Carvalho pergunta também qual o valor de referência para o tempo de funcionamento do compressor em câmaras de baixa temperatura? Normalmente 18 horas de funcionamento é um valor de referência. 18 horas por dia. Por dia, 18 horas diárias. Se nós considerarmos, vamos ver, 24 horas, se considerarmos 2 horas de descongelação, 24 menos 2 vai dar 22 horas. 22 horas. E depois consideramos cerca de o resto do tempo em paragem termostática. Vai dar 18 horas de funcionamento diárias. Ou podemos estender. Muito bem. Ainda de Afonso Carvalho, pergunta se faz sentido considerar evaporadores com ventiladores no cálculo das cargas térmicas para uma câmara de peixe fresco. Não deveria ser antes utilizado um evaporador estático? Câmaras de peixe fresco. Sim. Sim, normalmente costuma-se utilizar evaporador estático no caso das câmaras de peixe fresco, mas também há situações que eu, por acaso, aqui considerei
naquele exemplo que eu lhe dei, foi um evaporador de situação forçada, não foi um estático. Mas sim, efetivamente, costuma-se utilizar evaporadores estáticos no caso das câmaras de frios frios. Mas, como disse, também se pode utilizar, eu também já utilizei, já construí algumas, e já montei e já dei assistência em câmaras de frios frios com evaporadores ventilados. Também já o fiz. Depende um pouco, digamos assim, do critério daquilo, e depois é vendido ao cliente. Não é? Mas sim, é muito comum o uso de evaporadores estáticos em câmaras de peixe fresco. Mas também pode ser ventilados. Agora a questão é minha. Tudo isto que diz, que explicou, está muito bem descrito e detalhado no seu livro de refrigeração, que tive a oportunidade de apresentar no início. Mas queria saber, em termos de software, de aplicação de tudo isto para o cálculo destas cargas, eu pessoalmente conheço dois, o da Danfoss e o da Central. Eu sei que existem mais. Pode falar um pouco sobre softwares de apoio ao cálculo das cargas térmicas de câmaras frigoríficas? Posso. Por acaso, estes cálculos que aqui fiz foi umas folhas de cálculo que eu construí para fazer estes cálculos, não é? Folhas minhas próprias, com base nestes métodos, não é? Mas também já comparei estes métodos com softwares. Há acho que é um do BP Frio, acho que é BP Frio, dos nossos vizinhos espanhóis, está disponível no site ajuda, do site o site aqui dos nossos vizinhos. Dos espanhóis não sei nada. Não? Mas está disponível no site deles. Na Universidade Politécnica de Valência, eles têm disponível um software de cálculo gratuito para o cálculo de cargas térmicas. Em câmaras frigoríficas, em que calcula as cargas térmicas em câmaras frigoríficas, simula, digamos assim, também o comportamento dos sistemas de refrigeração em vários modelos. E também o Copac. O Copac também faz um software. Sim. Não conheço assim mais softwares que o da Central. Mas depois existem outros também dos fabricantes de painéis frigoríficos que também calculam. Eu no parte final do meu livro tenho lá alguns de referência. Não é? Peço desculpa então, porque nunca reparei que está lá aqui no final. No final desse. Eu, entretanto, aproveito para perguntar se mais alguém tem questões para o engenheiro António Santos. E agora estou aqui a ver deixa-me só dizer aqui, o Cold Select da Danfoss também tem o cálculo de câmaras frigoríficas. Sim, era desse que eu falava, o Cold Select. Eu depois vou partilhar também consigo um mini software que fiz com um aluno meu. Obrigado. E que foi baseado no seu livro. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Bom, parece-me que não há mais questões. Eu sei que tivemos algumas dificuldades com o som desta apresentação. O engenheiro António Santos, vejo aqui que tem a rede um bocadinho fraca, a rede de internet, e por vezes o som saía muito baixo e com alguns cortes. No vídeo que estamos a gravar, possivelmente vai-se refletir da mesma, mas peço que quando nós o distribuirmos, aumentem o volume para se ouvir melhor alguma parte, tenha ficado por menos bem esclarecido. Da minha parte, por hoje, é tudo. Eu vou passar a palavra ao engenheiro Álvaro Ramalho, presidente da Comissão Técnica da EFRIARC. A Comissão Técnica da EFRIARC é quem faz a seleção destes temas e faz o seu agendamento, junto da direção da EFRIARC, e normalmente compete à Comissão Técnica, nomeadamente ao seu presidente, fazer o encerramento destes webinars. Despeço-me todos, um especial agradecimento aos nossos membros beneméritos, mais uma vez, e até um próximo webinar. Engenheiro Álvaro Ramalho, por favor, ligue o seu microfone. Obrigado. Ainda tem um microfone desligado?
Boa tarde a todos. Primeiro, eu agradecia ao engenheiro António Santos a sua excelente comunicação sobre o uso das cargas térmicas no dimensionamento de sistemas de refrigeração, sobretudo de alimentos. Foi uma excelente transmissão de conhecimentos e, por isso, mais uma vez, agradecia. Agradecia também a todos os presentes que nos deram o prazer de assistir à sua comunicação e, sobretudo, o último agradecimento vai para os nossos associados beneméritos, sem os quais não poderíamos proceder a este tipo de webinars como estão a ser frequentemente feitos por nós. A todos, não houver mais questões, obrigado e até uma próxima. Obrigado a todos. Então, até uma próxima. Muito obrigado.